Tenho obrigação alimentar com mais de um credor no mesmo grupo familiar. Tradução prática. Tenho que pagar a pensão para minha ex-mulher e também para o meu filho. Ou para minha ex-mulher e para o meu enteado. Infelizmente já está acontecendo isso. Pensão alimentícia para o enteado. Ou quem sabe para o cachorro. Né? Também já está acontecendo. Tenho que pagar a pensão alimentícia para duas pessoas ou duas criaturas e não tenho condições de efetuar o pagamento integral. Quais são as minhas opções? Bom, antes de passar para a dica do vídeo, peço que você curta, compartilhe, comente e se inscreva, porque isso ajuda a fortalecer o canal. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito. E vamos lá. Começarei pelo juridiquês, começarei com um termo mais técnico e depois farei a tradução. Imputação em pagamento. Vamos ler aqui o que diz o artigo 352 do Código Civil. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece o pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Então vamos imaginar. O juiz determinou que eu pagasse 3 mil reais para o meu filho, que está morando com minha ex-esposa, e mais 3 mil reais para ela, para minha ex-esposa. Se eu efetuar um depósito de 6 mil reais, fica fácil, né? Eu quitei aquela obrigação integral. Não é para isso que o vídeo de hoje serve, não é para esta hipótese. Vamos imaginar que eu não paguei mais, que eu parei de pagar, que eu tenho uma dívida. Num primeiro momento, a minha ex-mulher, que é credora e representante do credor, meu filho, que está com ela, fará um cálculo somando o débito de ambos. Pegará os 3 mil dela, mais os 3 mil do meu filho, dará 6 mil por mês, pegará os meses que eu fiquei sem pagar e entrará com uma ação de execução, cobrando o valor total já em nome de ambos, por exemplo. É possível que isso aconteça. Ou talvez ela nem tenha feito isso antes, até o momento, mas eu tenho o direito, eu na condição de devedor, tenho o direito de imputar o pagamento. Eu posso dizer, eu estou pagando aqui os 3 mil reais apenas do fulaninho aqui. O da mãe eu não estou pagando, ou vice-versa. Tanto faz. Qual é a consequência disso? Se eu estiver em dia com o pagamento apenas do meu filho e não pagar nada para a mãe dele, ele, o meu filho, não terá legitimidade para cobrar uma dívida que não é dele, porque a obrigação em favor dele estará em dia. Qual é a consequência processual disso? Uma dessas consequências processuais. O Ministério Público acompanhará o processo de execução quando o credor for um menor de idade, for um incapaz, mas não acompanhará quando o credor for uma pessoa adulta. Esta é uma consequência processual, mas não é a única. Vamos imaginar um caso concreto, recente, que eu enfrentei aqui, com um resultado satisfatório, em que o pai obteve a guarda do filho. Então vamos lá, vamos imaginar. Você tem um filho que é credor de alimentos e mora com a mãe e tem que pagar uma quantia X de alimentos para ele e mais uma quantia X de alimentos para ela. E aí você não paga o valor integral, você paga o valor parcial. Mas você já está antevendo que talvez o seu filho adquira maioridade e ele, na condição de maior de idade, terá uma postura diferente daquela que a mãe dele está tendo. Ele é o credor de uma quantia X. Se você efetuar o pagamento apenas para a mãe, irá tudo para a mesma conta, para a mesma família, para o mesmo bolo, para o mesmo grupo. Mas, nominalmente, aquele pagamento parcial foi feito apenas para a mãe. O credor será o filho. Se o filho vier a morar com você, por exemplo, os problemas acabam, porque o seu filho credor, você é o devedor, o seu filho credor indo morar com você, a ação de execução seguirá em nome dele, sendo que ele passará a morar com você. Digamos que ele adquira a maioridade, você poderá negociar diretamente com ele, e aí a dinâmica, a relação entre vocês é que dirá o que é mais conveniente ou não. Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo.
Mas é importante que você saiba desta opção, da opção de imputação ao pagamento, para traçar, em especial se você for advogado, para traçar uma estratégia processual coerente. Você já está sendo executado, você não pagou a dívida e lá tem uma ação de execução da dona fulana de tal, sua ex-mulher, em nome dela, e também do fulaninho de tal, o seu filho. E os dois estão lhe executando. E você tem condições financeiras de pagar apenas parte deste débito. Apenas o valor suficiente para quitar a dívida em relação a um deles. Dependendo das circunstâncias do caso concreto, pode valer a pena fazer uso do direito de imputação ao pagamento que o devedor tem. Estou pagando a dívida apenas do fulano. A ação de execução deverá ser extinta em relação a ele, ou talvez em relação a ela. E, em um segundo momento, então, o processo seguirá nos moldes coerentes com o que eu falei, apenas em relação a ela, com as regras de uma credora maior de idade, ou apenas em relação a ele. Não se esqueça que a vida é dinâmica. Primeiro, as pessoas crescem, as pessoas deixam de ser menor de idade, deixam de ser incapazes para os atos da vida civil, se tornam relativamente incapazes e depois se tornam plenamente capazes. E as circunstâncias do caso concreto podem influenciar muito, pode tornar muito conveniente o uso da imputação em pagamento. Se você for advogado, me diga qual a sua opinião sobre isso. Você já havia se ligado, você já havia se antenado nesta possibilidade? É sempre importante tratar o processo como um jogo estratégico e de raciocínio. Advogado não é despachante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.